A Voz de Sairé apresenta Compartilhando Experiências. Apresentação: Oséias Caetano da Silva. Meus amigos e amigas do programa Compartilhando Experiências desta semana. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história de uma companheira de nome Lourdes, mas que a gente chama de Galega. Enfim, tem alguém que chama de Nenê também. Vamos conhecer um pouco dessa sua história, que é uma história também de superação que a gente precisa contar aqui no programa Compartilhando Experiências. Companheira Galega, esse é o apelido que muita gente te chama, não é? Mas como é teu nome completo? Maria de Lourdes Honorato da Silva. Maria de Lourdes Honorato da Silva. Da Silva. Você é chamada também de Galega? De Nenê de Lourdes. Nenê de Lourdes. E o pessoal antigamente dizia Nenê de Manuel Quebrado. Era. O pessoal dizia Mané Quebrado, né? Era. Olha, é Lourdes de Mané Quebrado, Nenê de Mané Quebrado. Mané Quebrado, Galega de Mané Quebrado, e assim. E assim Você nasceu aqui em Sairé mesmo? Nasci. Sou natural daqui. É natural de Sairé. É. E você tem vários irmãos? Ou só você? Não, tem eu, tem Fábio, tem Elias que morreu, tem Senhor, tem Marivaldo e tem Xande. Então, são mais de 5, né? É. Ao todo são 9 de Zefinha. São 9. É. Zefinha é sua mãe. É. Zefinha é sua mãe. São 9 filhos. 9 filhos. E todos estão vivos? Então. Todos vivos. Muito bem. E você estudou quando era bastante jovem ou não? Não, eu só estudei até a 4ª série, que eu tive que fazer uma escolha. Ou terminar meus estudos, ou seguir minha vida. Aí eu tive que seguir minha vida para sobreviver. Não foi possível estudar? Não, foi não. E hoje você tem filhos? Tenho. Tenho 7 filhos, todos estudaram, alguns terminaram os estudos e outros estão terminando. Muito bem, quer dizer, você não teve direito a estudar. Mas hoje eu prefiro. Mas seus filhos todos tiveram oportunidade. Eu faço questão deles de estudar. Hoje eu faço questão deles ir para a escola, dele ter uma formação, ter um futuro melhor do que o meu. Muito bem. E todos esses filhos moram com você? Morava, aí outros casou 3 e tem 4 em casa. Ah, são 7 filhos. 3 já moram por conta própria, né? Já casaram, enfim, estão constituindo família, né? E só tem 4 filhos com você. Só. E eles trabalham, os que moram em casa? Não, eles trabalham não, eles só estudam. Só estudam, né? Muito interessante. Muito interessante. E a vida não é fácil, né? É muito difícil, né? A gente quando trabalha tem uma vida mais fácil. A gente parada é totalmente diferente. Complicado, né? Complicado, né? E o fato de você não estudar, isso dificultou também, né? Dificultou bastante, né? Porque se eu tivesse um estudo, hoje eu teria uma formação melhor. Eu estou entendendo. Estou entendendo. E a vida não foi fácil para criar, ter uma família, né? Com certeza. Sempre é difícil, né? Você ser mãe e pai, sempre é difícil. Você foi mãe e pai? Mãe e pai dos 7. Dos 7 filhos? Dos 7 filhos. Numa comunidade como essa que não tem muito... Assim... Não tem muito trabalho, né? Não tem não tem muito trabalho. Às vezes as pessoas criticam, né? Porque você tem muito filho e é sozinha. Mas com tudo se dá o jeito. As pessoas criticam? Porque mulher, como é que tu não tem um trabalho e tem tanto do menino? A gente tem que fazer o possível e o impossível. Até hoje eu tive eles, estão aí tudo grande. Verdade. Vamos imaginar, se você não tivesse filhos, não é? Se você não tivesse filhos, se as pessoas não tivessem filhos, como é que seria? Nós não teríamos crianças estudando? Não teria criança estudando, a gente não formava uma família. Porque para ter só um casal, não comeria que formar uma outra família. Tem que ter família. Então, os filhos são coisas boas. Você se arrepende de ter filho? Não, no momento nenhum eu me arrependo de ter meus filhos. Meus filhos é o presente que Deus me deu. E vocês são muito unidos? São, mas a gente sempre tem, às vezes, tem aquele puxa-ranquinho de orelha, aquela arenga, que é sempre pro bem deles, mas no momento nenhum. Você pega no pé deles? Pego, gosto de pegar. De vez em quando eu pego no pé deles, tanto das meninas como dos meninos. Mesmo os casados, às vezes eu converso, oriento, dou conselho. Quer dizer, aqui não tem essa história de... Não tem facilidade, não. Não tem passar a mão na cabeça de ninguém, não, né? Não, tá errado o certo e o certo. Dependendo da idade e o tamanho que for. Muito bem.
E as pessoas sempre ajudaram bastante você? Sempre aqui em Sairé eu fui muito ajudada pelas pessoas. Antigamente eles eram pequenos, eu recebia muita cesta básica. Muita cesta básica, as pessoas sempre me ajudaram. Então a sociedade sairense sempre é uma sociedade acolhedora. É. Aí depois veio o Fernando, né? Me deu um emprego, deu melhoria de vida para mim e para meus filhos. Durante a gestão de Fernando eu trabalhei 7 anos e 6 meses. 7 anos e 6 meses. Você trabalhou e aí... Trabalhei, foi melhoria para meus filhos. Muito bem. Deu melhoria de vida, né? Hoje você mora... Essa casa é própria? Essa casa é minha mesmo. Coisa boa, né? Foi doada pela SEAB. Muito bem. Muito bem. É importante, né? A gente contar essas histórias, né? Porque você cresceu aqui, como todos nós, eu também cresci aqui. Sou um filho natural de Sairé. Filhos de Sairé, não é verdade? E a gente conheceu essa cidade bem menor do que ela é hoje, né? Bem menor do que era hoje. Às vezes eu fico falando, né, da antiga delegacia, daqueles correios, aquelas coisas que era bem antiga. Que hoje é totalmente diferente do que a gente vê. Totalmente diferente, né? E aí, quando a gente começa a falar essas coisas, as pessoas começam fica perguntando, mas não, pois tu não é muito novinha não, né? Pra tu lembrar do tempo. Já fica criticando pela idade. Mas já fica nos chamando de velho, né? Esse cara, dizem comigo também. Mas pois você é novinha, viu? Você ainda lembra daquele tempo, sabe? Lembra dessa história? Pois é, novinho. É novinha? É novinha você, o povo fica falando. Companheiro, você se arrepende de não ter estudado? Zé, eu me arrependo, porque se eu tivesse estudado, meu sonho era ser policial. Você queria ser da polícia? Era. Porque eu queria estudar para ser uma policial. Aí eu tive que fazer as escolhas, aí eu parei, né? Aí não teve como realizar. Quando você fala assim das escolhas, você não teve assim um pai, uma mãe que incentivou você a estudar? Não. Como é que é essa história de escolha? Porque assim, a gente morava lá na Rua do Abrigo, né? Que era a antiga Rua do Abrigo. Tinha meu pai, tinha um problema da coluna, que ele era aleijado, e Zefinha sempre gostava de beber. Então ela não fazia muito esforço pela gente. Zefinha é sua mãe? Aí ela não fazia. Mas você chama com ela Zefinha? Não chama mãe, não? Não. Porque desde meus 12 anos eu saí de casa, a gente teve problema pessoal, eu saí de casa, ela pra lá e eu pra cá. Vocês não se dão bem? Não, mas ela pra lá e eu pra cá, e assim Deus protege, né? Mas eu tive que viver minha vida, sair de casa para ir trabalhar em casa de família, tomar conta dos meus irmãos, para que eles chegassem a crescerem. Porque ela não ligava pra gente, era como se ela tivesse um filho, para ela era um objeto qualquer. Se tivesse um filho, deixava pra lá. Quer dizer que você criou seus irmãos? Eu criei meus irmãos. Aí criei meus irmãos, deixei meus estudos para criar meus irmãos, tornei crescendo e criei meus filhos. Muito bem. E hoje você conta essas histórias para seus filhos? Conto. Eu digo a eles, olha, zele enquanto eu for viva. Porque depois que a gente morre, a gente não tem nada para dar. E a única coisa que eu não tive, que eu quero que vocês tenham, é um estudo, um futuro. Para que eu não queira que vocês passem o que eu já passei na vida. Hoje, interessante, né? Hoje eles têm um estudo. A gente não tinha uma roupa para ir para o colégio, a gente ia com aquelas sandálias de prego. A gente não tinha uma roupa adequada. E hoje eles vão tudo bonitinho para a escola. Tem um material direitinho, tudinho. E no seu tempo não era assim, não era assim, era totalmente diferente. Tinha que ir do jeito que fosse, se não tivesse caderno, escrevia naquelas folhas de jornal que se vendia. E hoje um filho não vai para uma escola, nem a gente ia antigamente. É totalmente. Então quando você compara seu tempo de hoje com o tempo de antigamente, hoje você está rica, né? Hoje eu estou rica. Muito rica, só tenho a agradecer a Deus. Muito bem. Porque hoje eu posso dar a meus filhos o que meus pais não me deram. Portanto, eles morar juntos, eles nunca tiveram as condições de vida para dar pra gente. E hoje eu, como sozinha, tenho uma melhoria de vida para meus filhos. Muito interessante esse seu testemunho, né? E no mundo de hoje sempre tem, assim, alguns desafios, né? Porque você tem, por exemplo, a gente vê, né? Por exemplo, drogas por aí, a gente vê caminhos um pouco diferente daqueles caminhos de antigamente. E isso sempre preocupou bastante você, né? Me preocupa, né? Porque eu tive 2 filhos meus envolvidos com drogas, pagou um preço muito alto para hoje se recuperarem da vida. Eu pego muito no pé das meninas em questão de amizade. E eles se recuperaram, né? E graças a Deus eles se recuperaram, mudaram muito. E hoje eles sabem, o que eles viveram foi um ensino para eles. A gente aprende com erro. A gente aprende com erro, né? A gente aprende errando. Aprende errando. E eles acertaram, né? Caracá mudou sua vida hoje.
Não tem as amizades de antes. Graças a Deus sou totalmente diferente do que era. Aí... Agora me diz, eles gostam de estudar? Gosta, porque mesmo eles terminando os estudos, eles gostam de ler. Roberlando mesmo gosta de ler, de vez em quando ele gosta de ler. As meninas também gostam de ler. E a leitura é A muito leitura bacana, é né? bacana e é tudo, A leitura faz o diferencial na faz vida o das pessoas. diferencial na vida. Porque hoje em dia, quantas pessoas não queriam ter um estudo, saber ler, e hoje muita gente não sabe disso. Às vezes as pessoas não sabem nem sequer próprio assinar seu nome. Você sabe ler? Sei ler, escrever, estudei até a 5ª série. Até a 5ª série. Agora me diga uma coisa. Eu pergunto isso porque de vez em quando eu converso com alguém que terminou o ensino, naquela época chamava primário, né? Era. Pessoas que terminaram o primário e dizem a mim, às vezes eu não sei ler mais. Né? Porque as pessoas terminaram o primário. Aí esquece, pensa que a E leitura aí só é aquele momento, não pega um livro, não nem continuaram a ler É. nada, né? Então, com o passar do tempo, você vai perdendo a habilidade da escrita e também da leitura, né? O que faz a gente ler bem é a gente ler. A gente lê todos os dias. O tem que um faz a pouco- gente escrever bem é a gente escrever. É. Né? Se a gente parar de escrever, Perde tudo que vai aprendeu. perdendo. E você gosta de ler? Gosto. Qual o tipo de livro que você gosta de ler? Eu gosto mais de ler assim, coisa de português, essas histórias, essas coisas. Né? Eu só ri mesmo em matemática. Matemática você é ruim, né? Sou perdida. Não em dá matemática. para fazer cálculo. Não, dá não. E- Não, matemática eu sou perdida. Era a única prova que eu ficava reprovada, era matemática. Matemática é reprovação. E teus filhos, você observa que eles são... Alguns são bons, mas em português, outros em matemática. Eu acho assim, que tem uns que é enganchado mais em português, outros mais em matemática. Quer dizer que português e matemática ainda é o bicho papão, né? É, Em pleno século XXI. é. A matemática é muito ruim, não é boa não. A matemática é muito ruim, né? Não é muito boa não, ela implica demais com a pessoa. Matemática é uma matéria que você não tem o que estudar. Se no momento que você estiver tentando, o professor estiver ensinando, você aprenda ali. É totalmente das outras matérias. A matéria portuguesa, as outras você estuda. E a matemática é um cálculo que você tem que aprender com o professor. Tem que aprender o cálculo. Se não aprender, se não, aprender, não funciona, adianta, né? não. Funciona não. Muito bem, companheira, muito bem. E como é que avaliação você faz de Sairé hoje? Oséias, de antes para hoje, tá muito bom. Muito bom mesmo. Quer dizer, Sairé de 40 anos atrás, Não existe mais. E o povo nem quer mais saber daquele tempo. aquele tempo... Aquele tempo não existe mais para a juventude de hoje. Ser jovem naquele tempo era bem diferente Era bem de diferente. hoje, né? Antigamente, os jovens saíam para uma festa, né? Tirando por mim mesmo, eu ia para as festas, fora, em todo canto. Não se via a violência que vê hoje. Hoje em dia, até assim, num bar, você tá lá, quando pensa que não, já tem aquela algazarra, aquelas agonias, aquelas brigas. É totalmente diferente. Hoje, antigamente, as pessoas saíam para se divertir. Hoje saem para arrumar problema. Arrumar problema, É. né? Muito bem. E para a gente encerrar nossa entrevista, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para todos que estão nos assistindo agora, todos que estão nos ouvindo. Que mensagem você deixa? Eu desejo uma boa tarde e que a vida siga em frente, botando Deus no caminho, em primeiro lugar em tudo e tocando a vida em frente. Muito bem. Para essa juventude? Para a juventude que agora. estude, pense no futuro melhor, que os pais que não podem estudar, que eles estudem e foquem nos estudos para ser alguém de verdade na vida. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada também, Oséias. Meus amigos e amigas, este foi o programa Compartilhando Experiências e contando essa história aqui da companheira Lourdes, né? Uma pessoa que é uma vencedora, né? Foi criada com tantas dificuldades, cresceu enfrentando dificuldades, mas tem uma família maravilhosa e também numerosa, porque são 7 filhos, né? 7 filhos, e que ela é essa mãezona que está presente na vida dos filhos, na coordenação, na organização, e o grito é dela, viu? Não pense que é brincadeira não, né, companheira? Do que eu não. Você aqui é quem... Aqui quem o manda- grito é seu, né? O grito é meu. É. O grito é da O galega. grito é meu e pronto, acabou. E ninguém contesta, não? Não. Não chega ninguém para Não, contestar? chega não. A moral da casa é eu. Ah, você, né? Não tem polícia, não tem conselho, Não nada. A não moral tem- é eu. você é quem eu. manda e É. manda. Determina a situação. É isso aí. E os filhos obedecem. Obedece. Olha Do aí, mais coisa velho ao boa. mais novo, obedece. Do mais velho ao mais novo. É. Que coisa boa, né? Então, olha, gente, dá pra gente perceber que a obrigação de cuidar dos nossos filhos é nossa, né? Dos pais. E aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que
enfrentando tantas limitações, tantas situações, tantos obstáculos na vida, mas conseguiu sempre estar de cabeça erguida, trabalhando, não é? Na educação dos filhos, cuidando do desenvolvimento da família, e é uma experiência muito bonita e positiva para a gente contar. Bom, por hoje é só, mas na próxima semana teremos mais um programa Compartilhando Experiências.